Ou você destrói a falsa identidade, ou ela destruirá qualquer chance de despertar real. Você quer o despertar real? Então para de fingir que já está acordado. Porque a primeira coisa que esse vídeo vai fazer é tirar o seu direito de se enganar com conforto. Você vai sentir raiva, vergonha, resistência, e eu quero isso. Porque essas reações são a máquina gritando, não mexe em mim. Você vive num estado que Gurdjieff descreveu com precisão brutal. O homem comum vive dormindo, como um mecanismo automático, uma máquina que reage ao olhar dos outros, reage ao desejo, reage ao medo, reage ao tédio, reage à carência, e chama essas reações de minha personalidade, chama esse teatro de eu. Só que isso não é você. Isso é uma falsa identidade montada por condicionamento, imitação, feridas, necessidade de aprovação e por uma coisa ainda mais humilhante: preguiça de ver a verdade. Você fala de alma, mas vive como se não tivesse alma. Você fala de consciência, mas vive em transe. Você fala de essência, mas defende com unhas e dentes a personalidade, a máscara, porque sem máscara você não sabe quem é. E é exatamente por isso que você está preso. Você não está procurando Deus. Você está procurando um espelho que te ache bonito. Você não quer despertar. Você quer uma versão espiritual do seu ego para continuar dormindo com orgulho. Gurdjieff bate nesse ponto sem piedade. Dentro de você não existe um eu único mandando. Existe uma multidão. Um eu promete, outro eu quebra. Um eu ama, outro eu trai. Um eu quer mudar, outro eu quer prazer imediato. E o mais triste, quando um desses eus toma o controle, ele se apresenta como um eu verdadeiro. Ele mente na sua cara e você acredita. A máquina funciona assim: identificação. Você se identifica com o humor do momento, com a emoção do momento, com a opinião do momento, com a fantasia do momento. E aí você diz, eu sou assim. Não, você está assim. E enquanto você não enxergar isso, você vai continuar girando, repetindo, se justificando, se culpando, se achando especial, se achando vítima, se achando iluminado, se achando condenado. Tudo isso é o mesmo sono com roupas diferentes. E aqui vem a parte que dói. A espiritualidade comum, do jeito que a maioria usa, vira uma mentira confortável. Um jeito sofisticado de continuar dormindo. Você consome frase bonita, sente arrepio, chora, se emociona e no dia seguinte repete o mesmo padrão. Você confunde emoção com transformação. Você confunde compreensão com despertar. Você confunde informação com ser. E Gurdjieff foi implacável com isso. Sem trabalho real sobre si, sem esforço consciente, sem um método que te obrigue a se ver no ato, você não constrói nada dentro. Você não cria unidade. Você não cria vontade real. Você não cria presença. Você só cria histórias. E histórias são o combustível preferido da falsa identidade. Então, eu vou te confrontar com uma pergunta simples. E se você responder com sinceridade, você começa a quebrar a máquina. Neste exato momento, quem está ouvindo isso em você? Não me responde com filosofia. Não me responde com um personagem espiritual. Sente, observa. Existe alguém aí, presente, agora, olhando de dentro? Ou só tem um fluxo de pensamentos repetidos, imagens, lembranças, ansiedade e uma voz comentando tudo? Porque se só tem comentário, você está dormindo. Se só tem reação, você está dormindo. Se você não consegue ficar aqui inteiro por 10 segundos, você está dormindo. E o choque é reconhecer isso sem se defender. Sem culpa teatral. Sem autoestima ferida. Só fato. Eu estou dormindo. Esse reconhecimento, quando é real, já é uma rachadura na máquina. Agora entende a diferença que Gurdjieff colocava entre personalidade e essência. Personalidade é o que foi colocado em você. O que você aprendeu a mostrar, o que você imita, o que você acha que deveria ser, o que te dá status, o que te protege. Essência é o que você é de verdade, antes da maquiagem. Só que a personalidade costuma crescer demais e esmagar a essência. A essência fica infantil, fraca, escondida, e você vira um adulto por fora e um deserto por dentro, sem presença, sem centro, sem identidade verdadeira. E aí você tenta compensar com performance. Ser o bom, o forte, o sábio, o espiritual, o frio, o dominante, o desapegado. Tudo isso são roupas do ego. E o ego ama roupas. O ego morre de medo de ficar nu. Quebrar a máquina é parar de obedecer esse mecanismo automático que te usa. E você não quebra a máquina com pensamento positivo. Você quebra com visão, com percepção do momento em que ela toma conta. Porque a máquina não é um monstro místico. A máquina é o conjunto de hábitos mecânicos. Identificar, justificar, reagir, culpar, se comparar, se hipnotizar, se distrair.
E a forma mais suja que ela te controla é te fazendo acreditar que você está no controle. É o truque perfeito. Você acha que está escolhendo, mas você está repetindo. E aqui entra um conceito central do quarto caminho, simples e brutal, que muda tudo quando você entende no corpo. Lembrar de si. Não é lembrar de um conceito. É lembrar de si como presença agora, ao mesmo tempo em que você age. É estar aqui e se ver. É dividir a atenção. Uma parte no que você faz, outra parte em você mesmo. E quando isso acontece por um segundo, a máquina perde força, porque a máquina depende de inconsciência. A máquina precisa de sono. E lembrar de si é exatamente o contrário do sono. É você voltando a si, sem história, sem teatro, sem desculpa. Só que não romantiza isso. Vai doer. Porque no instante em que você tenta lembrar de si, aparece uma resistência feia, um desconforto, uma vontade de escapar, uma vontade de pegar o celular, mudar de assunto, pensar em outra coisa, se distrair, se irritar comigo, me atacar mentalmente. Isso é ouro. Isso é o ponto exato onde a máquina se revela. E é aí que você faz o trabalho real. Você observa essa resistência sem se identificar. Você vê a máquina pedindo fuga e você não foge. Você fica. Você suporta o atrito. Esse atrito é o começo da liberdade. Gurdjieff falava de choques, porque sem choque o processo não avança. A vida até te dá choques, mas você desperdiça transformando tudo em drama e história. O quarto caminho exige choque consciente. Você aplica um choque em si mesmo no momento em que você iria dormir. E o choque não é violência externa, é sinceridade interna, é ver, é parar, é lembrar, é não se identificar. É segurar o impulso por 2 segundos e assistir a máquina implorar por controle. E aí você entende uma coisa humilhante. Muitas decisões suas são apenas impulsos que você chama de decisão. Você não tem vontade, você tem vontadezinhas competindo. E isso destrói qualquer identidade verdadeira, porque identidade verdadeira não é opinião, é ser. Então escuta, se você está procurando uma confirmação do seu personagem, sai agora, porque este vídeo não vai te dar isso. Este vídeo é para quem aguenta olhar para o próprio ego e dizer: você não manda mais em mim. E não com bravata, não com frase de efeito, mas com um ato interno real, pequeno e imediato. Um ato que muda a direção do seu dia. Porque a máquina vive do depois. Depois eu medito, depois eu mudo, depois eu paro, depois eu assumo, depois eu encaro. E enquanto isso, você apodrece dentro de um sono educado. Você quer um teste cruel e simples agora, sem misticismo? Faz o seguinte: por 10 segundos, tenta sentir o seu corpo por dentro. Sente as mãos, sente o rosto, sente o peso do corpo. E ao mesmo tempo, observa o pensamento querendo comentar isso. Não briga com o pensamento, só vê. Se você conseguir por 10 segundos, você provou que existe uma possibilidade de presença. Se você não conseguir, você provou que está hipnotizado. E as duas respostas são úteis, desde que você seja honesto. Honestidade aqui não é moral, é técnica. Sem honestidade, o trabalho vira fantasia. E a fantasia espiritual é o vício mais perigoso, porque ela te dá a sensação de avanço sem avanço real. Ela te dá identidade sem essência. Ela te dá pertencimento sem despertar. E ela te deixa confortável em cima do próprio túmulo interno. A máquina adora isso. Ela vira uma máquina espiritual. Ela aprende palavras como alma, essência, despertar, consciência, e usa tudo isso para continuar dormindo com um vocabulário bonito. E eu estou dizendo isso para te salvar de você mesmo, porque esse é o golpe mais comum. Você se torna um especialista em falar do despertar e um iniciante em estar desperto. Então volta para o centro. A promessa é quebrar a máquina, quebrar a falsa identidade, rasgar o véu da ilusão e tocar o despertar real. Não como um evento mágico, mas como uma guerra íntima contra a mecânica do ego. O ego é a falsa identidade que quer ser alguém, quer ser visto, quer ser especial, quer ter razão, quer vencer, quer ser reconhecido, quer estar seguro. E por trás disso tudo existe um pavor. O ego tem medo de desaparecer porque ele sabe que é falso. Por isso, ele reage com tanta força quando você tenta acordar. Ele prefere qualquer dor conhecida do que o desconhecido da essência. Porque a essência não negocia com o personagem. A essência não faz pose. A essência é nua. E aqui está o ponto mais ofensivo. Você não precisa de mais informação. Você precisa de menos mentira. Você não precisa de mais vídeos. Você precisa de um choque. Agora. E eu vou te dar esse choque com uma frase simples. Se você não consegue lembrar de si no meio da sua vida comum, você não tem despertar, você tem fantasia. O quarto caminho é feito para isso. Não é fugir para o mosteiro, não é virar um personagem sagrado, é usar a vida real como laboratório e campo de batalha. No trânsito,
No trabalho, no desejo, na raiva, no elogio, na humilhação, no medo, no prazer. Ali a máquina aparece, ali você trabalha, ali você quebra. E você quebra como? Você começa parando de se identificar. Você para de dizer eu sou essa emoção. Você diz a raiva, a medo, a vaidade, a fome de aprovação. E quando você faz isso de verdade, você cria um pequeno espaço entre a consciência e a máquina. Esse espaço é tudo, porque sem espaço você é o mecanismo. Com espaço, você pode escolher. Mas escolher de verdade, não como teatro. E aí nasce algo raro, um traço de vontade real, um traço de identidade verdadeira, não baseada em opinião, mas em presença. Isso é o começo da unificação interna, o começo de sair da fragmentação. E não, isso não é bonito no começo, é feio. Você vai se ver pequeno, contraditório, dependente, cheio de auto-engano. Você vai perceber que metade do que você chama de amor é necessidade, que metade do que você chama de verdade é defesa, que metade do que você chama de espiritualidade é medo de encarar o vazio que você sente quando fica em silêncio. E é exatamente aí que você está pronto. Porque o despertar real começa quando você para de se proteger da própria visão. Agora, se você chegou até aqui, eu vou te pedir uma coisa que parece boba, mas é um corte na máquina porque exige ato e não só consumo. Escreva nos comentários: eu não sou a máquina. E se você quer caminhar comigo nessa lâmina do quarto caminho, vira membro do canal agora. O link está aí, porque aqui a gente não alimenta fantasia, a gente persegue presença. Agora continua comigo, porque a parte mais perigosa não é você admitir que está dormindo. A parte mais perigosa é o que acontece no segundo seguinte, quando a máquina tenta roubar essa admissão e transformar em orgulho, em culpa, em personagem, em eu especial que entendeu. E é aí que a cegueira espiritual fica ainda mais sofisticada. Você vira alguém que fala de essência enquanto continua vivendo pela falsa identidade. E eu quero te mostrar exatamente como esse roubo acontece dentro de você. No nível mais íntimo, naquele instante em que você se identifica sem perceber e perde a alma por alguns minutos. E chama isso de normal. Porque presta atenção. A máquina não te derrota com uma grande tragédia. Ela te derrota em microsegundos, com pequenas identificações, pequenas justificativas, pequenas distrações. E quando você vê, o dia acabou e você não esteve presente nem 5 minutos, então me diz, com honestidade brutal, em quais momentos do seu dia você mais adormece sem perceber? Quando é elogiado, quando é contrariado, quando se sente sozinho, quando sente desejo, quando sente medo, ou quando acha que já está seguro. E o que você está tentando proteger com tanta força, quando o ego toma o controle e veste a sua falsa identidade como se fosse a sua pele? Você quer continuar? Então presta atenção, porque agora começa a parte onde a máquina reage com mais violência. Quando você percebe que está dormindo, a falsa identidade não desaparece, ela se reorganiza. Ela tenta virar o eu que está despertando. Ela tenta usar o próprio despertar como combustível para o ego. E se você não estiver atento, você troca uma ilusão por outra mais sofisticada. É por isso que neste canal nós não romantizamos nada. Gurdjieff não romantizava nada. Ele dizia claramente que o homem é uma máquina. Máquina significa funcionamento automático. Máquina significa ausência de unidade. Máquina significa que você não tem vontade real, apenas impulsos que se alternam. E isso não é ofensa. Isso é diagnóstico. E só quem aceita o diagnóstico pode iniciar o tratamento. Enquanto você defende sua personalidade, você defende a prisão. Enquanto você protege sua falsa identidade, você sabota sua essência. Você precisa entender uma coisa que dói. A máquina não quer ser quebrada. Ela quer ser melhorada. Ela quer ser reconhecida. Ela quer virar uma máquina espiritual eficiente. Ela aceita meditação se isso reforçar o personagem. Ela aceita disciplina se isso aumentar a autoimagem. Ela aceita conhecimento se isso gerar superioridade. Mas ela não aceita perder o controle. E quebrar a máquina é tirar dela o centro do palco. É deslocar o ego do trono. É parar de se identificar com cada pensamento que surge. É parar de chamar cada emoção de eu. Você não é a raiva. Você não é o medo. Você não é o desejo. Você não é o elogio que recebeu. Você não é a crítica que te feriu. Tudo isso são movimentos mecânicos. E enquanto você se funde com esses movimentos, você vive no sono. O sono não é ausência de atividade. O sono é ausência de consciência. Você pode trabalhar, estudar, amar, falar de espiritualidade, produzir, ganhar dinheiro, ajudar pessoas e continuar dormindo. Dormindo porque não há lembrança de si. Dormindo porque não há presença.
Dormindo porque cada situação externa te puxa e te arrasta como um boneco. Gurdjieff falava que o homem vive identificado. Identificação é quando você se perde completamente naquilo que está acontecendo. Você vira o evento. Você vira a emoção. Você vira a reação. E nesse instante, sua alma desaparece da experiência. A essência fica abafada. A identidade verdadeira fica soterrada por ruído interno. E você chama isso de vida normal. Você quer um despertar real? Então aguenta a tensão de não se identificar. Aguenta o desconforto de ficar consciente enquanto o ego implora por reação. Aguenta o silêncio interno quando a máquina quer drama. Aguenta o vazio quando a falsa identidade quer aplausos. Isso é choque consciente. Isso é quebrar a máquina. Não é gritar, não é performar, não é postar frase forte. É ficar ali, inteiro, presente, enquanto o mecanismo automático tenta assumir. E você observa. Você não foge. Você não justifica. Você não dramatiza. Você vê. Ver é cortar o véu da ilusão. Ver é abrir um espaço entre você e o funcionamento mecânico. O homem fragmentado acredita que tem um eu fixo. Mas Gurdjieff foi claro. O homem não tem um eu. Ele tem muitos eus. Pequenos eus que aparecem e desaparecem. Um eu quer disciplina. Outro quer prazer imediato. Um eu promete mudança. Outro sabota. Um eu quer silêncio. Outro quer distração. E cada um deles, quando está ativo, diz: eu sou você. Essa multiplicidade é a raiz da instabilidade interna. Você não tem continuidade de consciência. Você não tem centro permanente. E sem centro, não há identidade verdadeira. Só há alternância de máscaras. Só há falsa identidade se revezando no palco. E aqui está o golpe mais brutal. Enquanto você não criar unidade interna, você não tem vontade. Você acha que tem vontade, mas o que você tem são desejos conflitantes. Vontade real nasce da unificação. E unificação exige esforço consciente repetido. Não é um evento mágico. É um trabalho. Trabalho sobre si. Trabalho contra o sono. Trabalho contra a identificação. Trabalho contra a cegueira espiritual. E isso não é confortável. É fricção constante. É lembrar de si quando você não quer lembrar. É observar o ego quando ele quer dominar. É reconhecer a ilusão quando ela está te seduzindo. Neste canal, a autoridade não vem de promessas fáceis. Vem da fidelidade ao quarto caminho. Vem da clareza de que não existe atalho para o despertar real. Não existe pílula espiritual. Não existe mantra que substitua a presença. Não existe frase motivacional que substitua a lembrança de si. Gurdjieff estruturou um sistema que trabalha simultaneamente com corpo, emoção e mente. Porque a máquina funciona nos 3 níveis. Seu corpo reage mecanicamente. Suas emoções reagem mecanicamente. Seus pensamentos reagem mecanicamente. Se você não inclui os 3 no trabalho, você continua incompleto. E incompleto é sinônimo de fragmentado. Você precisa começar a observar sua vida como laboratório. Quando alguém te critica, o que acontece em você? Surge tensão? Surge defesa? Surge necessidade de provar algo? Isso é a máquina. Quando alguém te elogia, o que acontece? Expansão do peito? Sensação de superioridade? Medo de perder a imagem? Isso é a máquina. Quando você se sente ignorado, o que surge? Carência? Raiva? Tristeza? Isso é a máquina. Não é julgamento moral. É observação técnica. Enquanto você não observa, você está perdido na reação. E perdido na reação significa dormindo. Quebrar a máquina não é destruir sua personalidade social, é deixar de ser escravo dela. É poder usar a personalidade sem ser usado por ela. É poder falar sem ser dominado pelo impulso de impressionar. É poder agir sem ser dominado pelo medo de rejeição. É poder sentir sem ser arrastado pela emoção. Isso é liberdade interna. E liberdade interna começa com presença. Presença começa com lembrança de si. Lembrança de si começa com choque consciente. Percebe a sequência? Nada aqui é místico. É preciso, é técnico, é direto. Mas a máquina é sutil. Ela vai tentar transformar tudo isso em teoria. Ela vai querer que você entenda intelectualmente e não pratique. Ela vai te dar a sensação de clareza e depois te devolver ao sono. É por isso que o trabalho exige repetição. Não basta lembrar de si uma vez. Não basta ter um momento de lucidez. É necessário constância. E constância dói porque exige responsabilidade. A falsa identidade prefere intensidade ocasional. A essência precisa de continuidade. E continuidade só existe quando você decide conscientemente, repetidas vezes, acordar no meio da própria vida. Você pode estar ouvindo tudo isso e sentir resistência, pode sentir irritação, pode sentir vontade de discordar. Ótimo. Isso significa que algo está sendo tocado.
A máquina odeia ser vista. Ela prospera na invisibilidade. Quando você a ilumina, ela se contorce. E esse contorcer é o sinal de que você está no ponto certo. O despertar real não começa com êxtase, começa com desconforto. Começa com percepção da própria inconsistência. Começa com o reconhecimento de que você viveu grande parte da sua vida em estado mecânico. A alma não é conceito. Alma é experiência direta de presença. É quando você está aqui, inteiro, sem divisão interna. É quando há unidade entre o que você faz e o que você é. É quando não há distância entre consciência e ação. Isso é raro, mas é possível. Isso é possível quando você para de defender o ego. O ego é ruído. A essência é silêncio consciente. O ego quer palco. A essência quer verdade. O ego quer reconhecimento externo. A essência quer integridade interna. Você precisa encarar um fato incômodo. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Não é guru, não é vídeo, não é livro. O quarto caminho sempre enfatizou o esforço individual consciente. Sem isso, não há progresso real. Você pode participar de grupos, pode ouvir ensinamentos, pode repetir conceitos, mas se não houver aplicação prática no momento presente, tudo vira acumulação mecânica de informação. Informação não transforma. Aplicação transforma. E a aplicação começa agora, enquanto você escuta, enquanto você sente, enquanto você observa sua própria reação a essas palavras. Existe um ponto específico onde a máquina é mais forte: o hábito. Hábito é repetição inconsciente. Você repete padrões emocionais, repete padrões mentais, repete padrões comportamentais e chama isso de personalidade. Mas personalidade não é essência. Personalidade é soma de hábitos. E hábito pode ser observado, pode ser interrompido, pode ser transformado, mas só se você estiver presente no momento em que ele surge. Se você perceber depois, já foi mecânico. Se você perceber durante, você tem chance de escolha. Você quer saber se está acordando? Observe se você começa a se pegar no meio da reação, no meio da raiva, no meio do orgulho, no meio do medo. Se você consegue dizer internamente isso é identificação, você já abriu uma fresta no sono, pequena mas real. E pequenas frestas, repetidas, criam fissuras maiores. Fissuras maiores enfraquecem a máquina. E quando a máquina enfraquece, a essência respira. E quando a essência respira, surge uma sensação diferente de si. Não é euforia. É solidez, é centro, é estabilidade silenciosa. Mas cuidado, a máquina pode querer se apropriar até dessa solidez. Pode querer transformar presença em superioridade. Pode querer transformar disciplina em orgulho. Pode querer transformar esforço em vaidade espiritual. E é aqui que o trabalho fica mais fino. Você precisa observar até o observador. Precisa perceber quando o eu que observa vira personagem. Porque o ego é criativo, ele não desiste fácil. Ele quer sobreviver a qualquer custo, inclusive usando linguagem de despertar. Então eu te pergunto, com seriedade absoluta, você está disposto a perder sua falsa identidade? Está disposto a não saber quem você é por um tempo? Está disposto a atravessar o desconforto de não se apoiar em máscaras? Porque quebrar a máquina implica isso. Implica deixar cair o que você pensava ser. Implica atravessar o vazio entre a personalidade e a essência. E esse vazio assusta. Mas é nesse vazio que a identidade verdadeira começa a emergir. E enquanto você escuta isso, observa. Sua mente está concordando mecanicamente? Está discordando mecanicamente? Está se distraindo? Está tentando analisar demais? Está se comparando? Tudo isso é máquina. E cada vez que você percebe isso, você tem uma escolha. Ou você mergulha de volta no sono, ou você se lembra de si, ou você sustenta a presença por mais alguns segundos. E esses segundos são mais valiosos do que horas de teoria. Porque no final das contas, o que está em jogo aqui não é conhecimento, é ser. Não é opinião, é consciência, não é performance, é autenticidade crua. E a pergunta que continua aberta, pulsando, é essa. Neste exato instante você está presente ou está reagindo automaticamente às minhas palavras? E se você fechar os olhos por 3 segundos agora, quem permanece aí quando o barulho da mente diminui, a máquina ou algo mais silencioso, mais real, mais próximo da sua essência? Se você escolheu continuar, então entende que não estamos falando de curiosidade espiritual, estamos falando de ruptura interna. Estamos falando de esmagar a ilusão que sustenta sua falsa identidade. Estamos falando de arrancar o ego do centro do palco e encarar a verdade crua. Você não está acordado. E não é humilhação, é libertação. Porque enquanto você acredita que já despertou, você não busca nada real. Gurdjieff foi direto ao ponto.
O homem comum vive em estado de sono hipnótico. Ele reage, ele imita, ele repete, ele se identifica, ele sofre, ele justifica e chama isso de vida. Esse canal não existe para te confortar. Existe para te confrontar. Existe para manter viva essa tensão necessária. Porque tensão é energia. E sem energia não há despertar real. Você precisa sentir o peso dessa palavra. Máquina. Máquina não tem identidade verdadeira. Máquina não tem vontade própria. Máquina funciona por estímulo e resposta. Se alguém te elogia, você expande. Se alguém te critica, você contrai. Se sente prazer, você corre atrás. Se sente dor, você foge. Isso é mecânico. Isso é previsível. Isso é programável. E você chama isso de eu. Mas isso não é sua essência. Isso é um conjunto de condicionamentos. E enquanto você não vê isso com clareza brutal, você continua defendendo sua prisão como se fosse liberdade. O despertar real começa quando você admite: eu funciono como máquina, não como metáfora poética, como fato observável. E quando você começa a observar, algo desconfortável surge. Vergonha? Vergonha de perceber o quanto você é reativo. Vergonha de perceber o quanto sua espiritualidade era performance. Vergonha de perceber que grande parte das suas decisões vieram de medo, necessidade de aprovação ou vaidade. Essa vergonha, se você não fugir dela, vira combustível, vira força, porque ela desmonta a falsa identidade. Ela enfraquece o ego. Ela abre espaço para algo mais verdadeiro emergir. A maioria foge dessa sensação. A maioria volta correndo para o sono, mas você está aqui porque quer ir além do conforto. O quarto caminho nunca prometeu facilidade. Ele prometeu trabalho consciente. Trabalho significa esforço voluntário contra a inércia interna. Inércia é o impulso automático de continuar como sempre foi. Inércia é o hábito. Inércia é a repetição. Inércia é a identificação constante com pensamento e emoção. E quebrar a máquina é lutar contra essa inércia todos os dias, em pequenos momentos. Não é uma revolução externa, é uma revolução silenciosa interna. É perceber a reação surgindo e não se fundir com ela. É ver o impulso e não obedecer automaticamente. Isso é força real. Você quer saber onde a máquina é mais forte? No orgulho espiritual. Quando você começa a entender conceitos, começa a sentir pequenos momentos de presença, o ego rapidamente tenta assumir o crédito. Ele quer virar o despertado. Ele quer se comparar, ele quer se sentir superior aos que estão dormindo, e nesse instante você caiu de novo. Porque a verdadeira essência não se exibe. A verdadeira identidade não precisa provar nada. O verdadeiro despertar é silencioso, estável, simples. Quando há necessidade de mostrar, ainda é falsa identidade. Observe como a máquina usa suas emoções para te controlar. Raiva te cega, medo te paralisa, desejo te arrasta, culpa te enfraquece. Orgulho te infla. Cada uma dessas emoções pode ser observada como fenômeno interno, mas quando você se identifica, você vira a emoção. E quando você vira a emoção, você desaparece. A alma fica soterrada sob a reação. E o pior, você nem percebe que desapareceu. Esse é o sono. Desaparecer sem perceber. Agir sem presença. Falar sem consciência. Viver sem estar realmente ali. Gurdjieff insistia que sem lembrança de si não há desenvolvimento real. Lembrança de si não é pensamento sobre si. É sensação de presença simultânea ao que acontece. É estar aqui enquanto age. É sentir seu corpo enquanto fala. É perceber suas emoções enquanto interage. É observar seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Isso é simples na teoria, brutal na prática. Porque a máquina quer total identificação. Ela quer que você se perca completamente no evento. E cada vez que você não se perde, você enfraquece o mecanismo. Existe um ponto decisivo no trabalho: assumir responsabilidade absoluta pelo seu estado interno. Não culpar pessoas, circunstâncias, passado. A máquina ama culpar, ama se justificar. Ama dizer, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Isso reforça a falsa identidade. O despertar real exige que você diga, minha reação é minha, meu estado é minha responsabilidade. Essa postura não é culpa. É poder, porque quando você assume responsabilidade, você pode agir conscientemente. Quando você culpa, você permanece máquina. A fragmentação interna é o grande obstáculo. Você quer mudar e não quer mudar ao mesmo tempo. Você quer acordar e quer conforto ao mesmo tempo. Você quer essência e quer aplauso ao mesmo tempo. Esses conflitos mostram a multiplicidade de eus dentro de você. E enquanto esses eus disputam controle, não há unidade, não há identidade verdadeira. O trabalho consiste em observar essa multiplicidade sem se identificar com nenhum dos lados.
É criar um centro de observação que não se funde com as vozes internas. Esse centro começa fraco, mas se fortalecido, vira eixo. A falsa identidade é construída sobre comparação. Você se define em relação aos outros. Melhor que, pior que, mais que, menos que. Isso alimenta o ego, mas a essência não se compara. Ela simplesmente é. Quando você percebe que grande parte do seu sofrimento vem de comparação, você começa a ver a máquina operando. Redes sociais, relações, ambiente profissional, tudo vira campo de identificação. E você reage automaticamente. Quebrar a máquina é não se deixar definir por essas oscilações externas. Você já percebeu como a máquina odeia silêncio? Quando não há estímulo, ela cria ruído, pensamentos repetitivos, fantasias, preocupações. O silêncio revela o vazio que a falsa identidade tenta esconder. E esse vazio assusta, porque você percebe que não sabe quem é sem estímulos externos. Mas atravessar esse vazio é necessário, porque além dele existe algo mais sólido, algo menos dependente de aprovação, algo menos instável. Esse algo é a semente da identidade verdadeira. O trabalho real exige disciplina interna, não disciplina rígida externa para impressionar, disciplina de atenção, disciplina de observação, disciplina de lembrar de si no meio da rotina. Isso não é dramático, é constante. E é essa constância que cria transformação. A máquina prefere intensidade momentânea. A essência cresce na repetição consciente. Cada pequeno momento de presença acumula força interna. Cada momento de identificação reforça o sono. Você escolhe diariamente qual alimentar. A autoridade deste canal está na fidelidade ao ensinamento original de Gurdjieff. O homem pode evoluir, mas não automaticamente. Sem esforço consciente e sofrimento voluntário, sofrimento no sentido de suportar o desconforto da observação, nada muda de fato. Sofrimento voluntário é suportar o impulso de reagir e permanecer presente. É suportar o atrito interno entre hábito e consciência. Esse atrito gera energia, e essa energia é necessária para quebrar padrões mecânicos. Você precisa aceitar que o despertar real não é um estado permanente inicial. É uma construção, é um processo gradual de desidentificação, de fortalecimento da atenção, de enfraquecimento do ego. Cada vez que você percebe um padrão e não se entrega a ele, você constrói algo invisível dentro de si, algo mais estável, algo menos fragmentado. Isso é construir ser. E construir ser é o objetivo central do quarto caminho. A cegueira espiritual é acreditar que emoção intensa é iluminação. Não é. Emoção intensa pode ser apenas identificação amplificada. Iluminação, no sentido prático do trabalho, é lucidez contínua. É ver o que acontece em você enquanto acontece. É não mentir para si mesmo. É não se esconder atrás de justificativas. Essa lucidez é desconfortável porque desmonta narrativas internas, mas é libertadora porque revela a verdade. Pergunte-se agora: quantas vezes hoje você agiu mecanicamente? Quantas conversas você teve sem presença real? Quantas decisões vieram de impulso? Essa reflexão não é para gerar culpa, é para gerar clareza. Clareza é lâmina, e lâmina corta o véu da ilusão. Sem clareza, você continua repetindo. Com clareza, você tem chance de interromper. O ego teme desaparecer porque ele é construção frágil. Ele precisa de validação constante. A essência não precisa disso. Quando você começa a sentir momentos de presença real, percebe que não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa reagir a tudo, surge uma estabilidade silenciosa. Isso não é indiferença. É força interna, é identidade menos dependente. Mas cuidado, a máquina pode usar até essa força para criar superioridade. E novamente você cai. Por isso o trabalho é vigilância constante, não paranoia. Vigilância consciente, observação contínua. Gurdjieff enfatizava que sem lembrança de si não há progresso. E lembrar de si é exercício diário, é prática contínua. Você quer realmente quebrar a máquina? Então comece hoje a se pegar no meio da reação. Comece hoje a sentir o corpo enquanto fala. Comece hoje a observar o impulso antes de agir. Pequenos atos repetidos constroem transformação real. Grandes promessas sem prática constroem fantasia. E agora eu te deixo com uma atenção aberta. Se neste momento você está ouvindo e sente uma pequena chama de presença, o que vai acontecer quando você sair daqui? A máquina vai assumir? Ou você vai lembrar de si no primeiro conflito que surgir? Se você ainda está aqui, então já percebeu que não estamos falando de teoria. Estamos falando de ruptura interna real. Estamos falando de destruir o conforto da falsa identidade. Estamos falando de arrancar o ego do trono, onde ele governa a sua vida sem você perceber. E isso não é simbólico, é prático, é direto, é imediato.
Porque enquanto você não enxergar que vive mecanicamente, você continuará defendendo seu próprio cárcere. Gurdjieff não suavizou isso. Ele foi preciso. O homem não faz. Coisas acontecem com ele. Ele reage. Ele não escolhe. Ele é máquina. E esse canal existe para repetir isso até que você sinta o impacto no corpo. Você precisa olhar para a sua vida com brutal honestidade. Quantas vezes você prometeu mudar e voltou ao mesmo padrão? Quantas vezes sentiu clareza e perdeu tudo na primeira provocação? Isso é fragmentação. Isso é multiplicidade de eus. Isso é ausência de unidade. E sem unidade não existe identidade verdadeira. Só existe falsa identidade competindo internamente. Você vive dividido. Um lado quer crescer, outro quer conforto. Um lado quer disciplina, outro quer prazer imediato. E enquanto esses lados se alternam, você chama isso de eu. Mas isso não é um eu. Isso é desordem interna. O despertar real começa quando você para de romantizar essa desordem. Quando você percebe que não há centro estável em você. Que sua personalidade muda conforme o ambiente. Que sua moral muda conforme a conveniência. Que sua postura muda conforme o público. Isso é mecânico. Isso é adaptação automática. Isso é sobrevivência psicológica. Mas não é essência. A essência é algo mais simples e mais firme. Só que ela está soterrada sob camadas de hábito e identificação. E enquanto você não fizer o esforço consciente de observar essas camadas, continuará vivendo sob o véu da ilusão. Observe o quanto você depende da validação externa. Observe como um elogio altera seu estado interno. Observe como uma crítica muda sua energia. Isso é a máquina reagindo. A máquina precisa de estímulo, a essência não. A essência permanece. Ela não se inflama com aplauso nem se desintegra com reprovação. Mas para sentir isso, você precisa suportar o desconforto de não reagir automaticamente. E esse desconforto é o início do trabalho real. Não é confortável, não é glamuroso, é seco, é sóbrio, é constante. O ego vive de narrativa. Ele cria histórias para justificar suas ações. Ele sempre tem uma explicação conveniente. Sempre tem uma desculpa elegante. E você acredita? Porque é mais fácil acreditar do que observar. Observar exige energia. Exige presença, exige lembrar de si enquanto a emoção sobe. E isso cansa, porque você está lutando contra anos de hábito mecânico. Mas cada vez que você observa sem se identificar, você enfraquece a falsa identidade. Você cria espaço interno, você fortalece algo mais silencioso. Gurdjieff insistia que o homem está hipnotizado. Hipnose aqui significa ausência de percepção de si. Você faz coisas e não sabe por que fez. Você fala coisas e depois se arrepende. Você toma decisões que contradizem suas intenções anteriores. Isso é falta de continuidade de consciência. Isso é sono. E o sono não se quebra com crença. Se quebra com choque. Choque consciente é o ato de interromper o fluxo automático. É parar no meio da reação. É lembrar de si no instante em que o impulso surge. Você quer saber onde o trabalho começa de verdade? No momento em que você percebe que não controla seus estados internos. Que uma pequena situação pode te desestabilizar completamente. Que sua paz depende demais do externo. Isso revela a fragilidade da identidade que você construiu. E essa fragilidade é o ponto de entrada para algo mais real. Porque quando você aceita que é frágil mecanicamente, você pode começar a construir força consciente. A construção de unidade interna não acontece por acidente. Ela exige repetição. Exige lembrar de si, hoje, amanhã, depois. Exige observar sua reação dezenas de vezes por dia. Exige perceber quando você está identificado e escolher não se fundir completamente. Pequenos atos repetidos criam transformação gradual. Não há milagre instantâneo no quarto caminho. Há esforço consciente acumulado. E é esse esforço que diferencia fantasia de despertar real. A máquina adora distração. Ela não quer silêncio. Ela não quer introspecção. Ela quer estímulo constante. Porque no silêncio você começa a perceber o vazio. E o vazio é assustador para o ego. Porque no vazio não há personagem, não há máscara, só presença crua. E muitos fogem disso. Preferem ruído à verdade, preferem distração à consciência. Mas atravessar o vazio é necessário. É ali que a essência começa a emergir. Você precisa observar como sua identidade muda conforme o contexto. Em casa você é um, no trabalho é outro, com amigos é outro, sozinho é outro. Isso mostra a ausência de centro fixo. A máquina se adapta para sobreviver socialmente. Mas isso não é identidade verdadeira. Isso é máscara funcional. E enquanto você não tiver um eixo interno independente do ambiente, continuará fragmentado. O despertar real não é sobre rejeitar o mundo. É sobre estar no mundo sem se perder nele.
É agir sem identificação total. É falar sem ser possuído pela emoção. É sentir sem ser arrastado. Isso é liberdade interna. E liberdade interna não é ausência de emoção, é presença no meio da emoção. É lembrar de si enquanto a emoção acontece. A autoridade deste canal está na fidelidade ao método. Não estamos criando fantasia espiritual. Estamos falando de prática concreta. Lembrança de si. Observação sem julgamento. Interrupção de hábito. Suporte ao desconforto. Construção de unidade. Cada um desses pontos é essencial. Ignorar qualquer um deles mantém você no sono. Você quer testar sua presença agora? Observe seu corpo enquanto lê isso. Sinta o peso do corpo. Sinta a respiração e perceba se sua mente está dispersa. Se estiver, você estava dormindo. E tudo bem. Percebeu? Isso já é início de despertar. Mas se você não repetir, você volta ao automático. O trabalho é repetição consciente. A falsa identidade se fortalece quando você se identifica com suas histórias. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Não consigo mudar. Essas frases são programação mecânica, são auto-hipnose. E enquanto você repete isso, você reforça a máquina. O despertar exige romper essas narrativas internas e observar o funcionamento sem se definir por ele. Você precisa compreender que identidade verdadeira não é opinião sobre si mesmo. É estado de presença contínua. É coerência entre consciência e ação. É unidade interna. E essa unidade é construída, não concedida. Exige esforço, exige energia, exige sinceridade brutal. Pergunte-se, quando foi a última vez que você esteve completamente presente por alguns minutos? Sem pensamento excessivo, sem distração, sem ansiedade? Se isso é raro, então sua vida é majoritariamente mecânica. E reconhecer isso não é derrota. É ponto de partida. O ego resiste porque ele teme desaparecer. Ele teme que, sem identificação, não reste nada. Mas o que desaparece é a ilusão. O que resta é algo mais estável, mais silencioso, mais real, algo que não depende de narrativa. Isso é essência. Quebrar a máquina é um processo diário, não é um evento dramático. É escolha repetida. É lembrar de si quando você quer reagir. É observar quando você quer se justificar. É permanecer presente quando você quer fugir. E agora a pergunta que mantém a atenção aberta. Quando você sair deste vídeo e alguém tocar seu orgulho, você vai reagir como máquina ou vai lembrar de si e escolher conscientemente sua resposta? Se algo em você foi tocado, não foi coincidência. Foi fricção interna. Foi a essência tentando respirar por baixo da falsa identidade. Mas entender não basta. Sentir não basta. O despertar espiritual real exige ação consciente repetida. Se você quer continuar esse trabalho sério sobre si mesmo, torne-se membro do canal agora. Aqui não alimentamos o ego, alimentamos presença. Aqui não vendemos conforto, cultivamos consciência. Escreva nos comentários. Eu não sou a máquina. Esse é seu primeiro choque consciente público. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. Mas lembre-se, só quem está pronto vai ouvir.